Oi gente, seja bem-vindo aqui à nossa sala de aula virtual no canal do 3ens. Quero trazer para você hoje um pouco do conceito da gestão com indicadores. Como utilizar, como elaborar, como monitorar, quando aplicar um indicador no nosso processo e a melhor forma de obter bons resultados com eles. Se estamos falando de gestão, precisamos ter indicadores no nosso processo que nos indiquem então o melhor caminho e a melhor decisão a seguir. Eu sou Tom Trindade e quero trazer para você hoje essa ferramenta do nosso canal. Vem com a gente! Então, para você que está chegando agora, seja mais uma vez bem-vindo em nosso canal. Muito obrigado pela confiança, pela companhia e por acompanhar também o nosso conteúdo. Convido você que está chegando agora a se inscrever no nosso canal e conhecer aí as diversas outras ferramentas que já estão aí inseridas no nosso canal, que vai te ajudar muito aí sobre gestão, qualidade, monitoramento de processo, administração de forma geral. Hoje vamos falar então sobre a gestão com indicadores. Por que utilizar indicadores? Quando utilizar indicadores? Qual é o melhor indicador do nosso processo? Primeiro, é muito verdade que não se melhora aquilo que não se mede e também não se mede aquilo que não se conhece. Então, os indicadores são grandes aliados para fazermos a gestão do nosso processo, para tomarmos decisões no nosso processo e também ajudar a melhorar aí os resultados, o desempenho, coisas que precisamos monitorar no dia a dia. Então, nós vamos ver, primeiro, para que serve? Qual é o objetivo de um indicador? Primeiro, é nos mostrar como medir a situação desejada, ou seja, qual é a minha meta, aonde eu quero chegar com um resultado no meu processo e medi-lo, ou seja, compará-lo com a minha condição atual, que é o meu resultado, ou seja, eu tenho um desempenho, eu tenho um processo que está rendendo da maneira X, mas como está ele em relação à minha meta? Para isso, então, serve o indicador que nós utilizamos no nosso processo. Muitas vezes ele é utilizado de forma gráfica, muitas vezes na tabela, muitas vezes é um painel com um resultado X, um resultado Y, mas é aquilo que nos aponta um direcionamento, nos aponta um resultado, nos aponta um alcance que nós estamos tendo diante do nosso processo. Então, em geral, os indicadores eles nos ajudam na tomada de decisões. Por quê? Através dos indicadores em relação à minha meta, eu sei se eu estou atendendo o meu processo, como eu estou atendendo o meu processo, se de fato isso está me trazendo o retorno que eu quero ter, porque não basta apenas atingir a meta, mas precisamos saber se a meta está sendo atingida de uma forma sadia, de uma forma sustentável, porque às vezes a meta está sendo atendida, mas eu estou gastando muito recurso, estou gastando muita mão de obra, estou perdendo muito tempo, muito prejuízo, então não estou atingindo a meta de uma forma sadia. Então, como criar um indicador? E essa é uma pergunta bastante interessante, porque para eu criar um indicador, eu tenho que levantar dados do meu processo. Eu tenho que conhecer o meu cenário atual, ou seja, eu só posso fazer um indicador se eu conheço aquilo que eu estou medindo. Qual é o dado que aquele processo me traz? Qual é o acompanhamento que eu estou fazendo no meu processo? Qual é a variável que eu estou trazendo para ser monitorada? Então, por exemplo, eu tenho que ter dados, eu tenho que ter um histórico, eu tenho que fazer um acompanhamento no meu processo para que isso me gere dados e esses dados me permitam então montar, criar um indicador. Esses dados eu vou então entender o ideal desejado. Com base nos dados que eu tenho, eu faço um monitoramento e eu vou então a partir desse monitoramento criar uma meta, que é o meu ideal desejado. Então o que é a meta? É onde eu quero chegar. Eu estou num parâmetro X, então eu já sei que o meu indicador já está trabalhando numa linear, já está trabalhando numa constante, mas eu sei e eu quero chegar num resultado melhor. É possível chegar num resultado melhor. Então, entendendo o cenário, eu vou entender também qual é o ideal, porque também o indicador, e isso é muito importante, ele tem que ser uma meta atingível. Tem que ter ali um valor que de fato ele possa ser alcançado, porque um indicador que tem uma meta que ele jamais será alcançado, também é um indicador perigoso. Por quê? Porque ele vai começar a desmotivar, ele vai começar a trazer, de uma certa forma, um desconforto para o processo, para as pessoas que trabalham naquele processo, porque parece que é impossível melhorar, parece que é impossível atingir aquela meta. Então, quando vamos criar um indicador, quando nós vamos elaborar um indicador, os meus dados têm que ser consistentes e a minha meta tem que ser atingível. Não pode ser uma meta que vem da minha cabeça. Não, o ideal é chegar lá, mas para chegar lá precisamos de ferramentas, precisamos de treinamento, precisamos de pessoas capacitadas, precisamos de um processo adequado. Então, tudo isso tem que levar em consideração para gerar também a minha meta. Então, quando falamos do ideal,
é um ideal pé no chão, é um ideal que de fato me faça acreditar e que de fato seja possível de ser alcançado. Então eu tenho clareza do meu indicador e aí eu vou pensar que tipo de indicador que eu vou criar no meu processo, que tipo de indicador eu vou implementar ali na minha área. E basicamente nós estamos falando sempre de dois tipos de indicadores. Ou ele é um indicador de resultado, ou ele é um indicador de desempenho, de esforço. Qual que é a diferença, né? Então, o indicador de resultado é aquele que vai nos mostrar as metas a serem atendidas. De que forma? Então, por exemplo, eu quero ter um indicador que me fale a minha capacidade de produção. Quanto eu produzi num mês? Eu quero produzir X no mês. Isso é uma meta. Então, quando eu olho para esse indicador de quanto eu produzi no mês, eu estou olhando então para o resultado daquele mês. Porém, para chegar nesse resultado, existem outros indicadores que suportam os resultados, que me vão fazer enxergar se eu atendi o resultado de uma forma adequada, que nós então chamamos os indicadores de esforço. Por quê? São esses indicadores, são essas medições que me farão entender como eu estou atendendo ao resultado. Então, são os indicadores que nós chamamos de ações e recursos planejados, se eles estão sendo utilizados com eficiência. Então, para chegar à produção X, eu tenho que trabalhar na condição Y. O meu processo tem que estar de tal forma, ele tem que render de tal forma, ele tem que ter uma constante X, ele tem que trabalhar de uma forma, né, adequada, tem que ter um ritmo adequado. Então, como por exemplo, vou mostrar aqui de uma forma melhor esses indicadores, coloquei aqui um de resultado que seria então o indicador de produção por mês. Então eu quero saber o resultado da minha produção naquele mês. Porém, para eu atingir esse resultado, eu tenho outros indicadores, nós chamamos então de processo de desempenho, que é, por exemplo, matéria-prima disponível. Para eu produzir essa quantidade X no mês, eu tenho que ter matéria-prima disponível, senão a minha produção vai ficar parada, senão eu vou perder tempo na minha produção, senão eu vou deixar de produzir por falta de matéria-prima. Um outro indicador, por exemplo, de esforço, de processo ou desempenho é o índice de desperdício. Quanto eu estou perdendo no meu processo? Qual a minha margem de perda? Qual o meu índice de retrabalho? Veja que para eu atingir então o indicador de produção, eu preciso observar outras variáveis que impactam diretamente no meu indicador, na minha meta, no meu resultado que eu quero alcançar. Então é muito importante quando eu olho para a meta a ser atendida, que eu olhe também para os indicadores que me mostram o que eu devo fazer para alcançar aquela meta e então medir isso, porque isso vai impactar diretamente no meu resultado. Mas então, quais indicadores eu vou utilizar no meu processo? Como eu vou definir? Como que a gente sabe isso? Preciso fazer a seguinte pergunta: quais indicadores então eu vou utilizar? Qual é o melhor indicador para o meu processo? Como eu sei isso? Eu vou saber da seguinte forma: para saber quais indicadores eu vou utilizar, eu tenho que ter definido os meus objetivos, ou seja, aonde eu quero chegar, qual é o meu objetivo, aonde a empresa quer chegar daqui a tantos anos, quanto a empresa quer produzir, qual é o ideal de perda de processo que a empresa entende? Qual é o ideal de satisfação do cliente? O que a empresa quer medir, por exemplo, em relação à capacitação de funcionários, satisfação de cliente, melhoria de processo, em ritmo de produção, peça produzida por hora, peça produzida por semana, peça produzida por mês, enfim, definir o objetivo. O que eu quero medir? Aonde a empresa quer chegar? E geralmente esses objetivos, de forma geral, estão atrelados a 4 variáveis, que é clientes, processos, recursos humanos e finanças. Geralmente essas 4 áreas sempre são medidas e devem ser medidas no nosso processo, porque o cliente é a engrenagem que dá sentido ao meu negócio. Sem cliente não faz sentido eu produzir, não faz sentido eu ter uma empresa. Os processos para saber então se tudo aquilo que eu estou fazendo está sendo feito de uma forma adequada, de uma forma correta, se o meu processo está dando resultado, se eu estou tendo lucro, né? Se de fato eu não estou tendo muita perda de matéria-prima, se a mão de obra é suficiente, se eu não estou utilizando muita mão de obra, muita hora extra de repente, enfim, tudo isso faz parte da medição do meu processo. Sobre os recursos humanos, a quantidade de pessoas está adequada, a capacitação para aquela área está adequada, para aquela atividade, a quantidade de treinamentos que eu estou aplicando está de fato me dando retorno ao meu processo. Então, são, por exemplo, indicadores de recursos humanos.
de finanças, quanto eu estou investindo, quanto eu estou tendo de retorno, qual é a lucratividade, qual é o faturamento da empresa. Então são tipos de indicadores muito utilizados e que fazem sentido utilizar no meu processo. Muitas vezes, se ainda não temos indicadores no nosso processo, podemos então começar por eles: clientes, processos, recursos humanos e finanças. Então são formas e indicadores que podemos aplicar no nosso processo. Então, quando nós utilizamos os indicadores certos, nós temos então uma gestão eficiente. O que nós não podemos é ter um indicador que não nos faça tomar uma decisão. Ou seja, o indicador que eu tenho ali no meu processo, mas que todo mês ele dá 100%, já faz anos que ele está 100%, ou ele não tem uma variável, não tem uma mudança, não faz mais sentido utilizá-lo. Não faz mais sentido colocar ele ali no meu processo para passar uma informação que já está estável, que é uma situação que já está sob controle. O sentido de utilizar um indicador é exatamente para conhecer o meu processo, entender o meu processo e melhorar o meu processo. Se ele já está há um bom tempo 100%, já não preciso mais perder tempo olhando para ele, monitorando ele. Então, já entendo que é uma situação sob controle, eu posso monitorar, mas já não é mais uma situação que vai ficar lá no meu painel, no meu gestão à vista, para que as pessoas fiquem olhando. Ou então, já é a hora de eu apertar a minha meta, né? Já vamos falar disso daqui a pouco, né? Mas então, o que eu quero dizer é que não devo mais, entre aspas, perder tempo com aquilo que já está sob controle ou com aquilo que está conhecido. O indicador precisa me provocar a ter uma melhoria no meu processo. Então, isso que quer dizer com indicadores certos, gestão eficiente. Eu aplico um indicador que faz sentido para o meu processo, que vai me provocar a melhorias, aonde eu quero de fato conhecer para implantar ali uma forma diferente de trabalhar para que eu tenha resultados melhores. Então, como eu estou dizendo, os indicadores eles têm que ser acompanhados. Por quê? Porque eu preciso verificá-lo periodicamente para entender se de fato o meu processo está me dando o retorno que eu gostaria de ter. Se de fato aquilo que eu estou medindo está de fato traduzindo para mim aquilo que eu investi, aquilo que eu estou monitorando. Então você que é gestor, você que é líder, você que é um CEO da empresa, precisa estar sempre sendo pautado por aquilo que os indicadores trazem para você, para aquilo que os indicadores estão traduzindo para você do seu processo, do seu investimento, do seu tempo investido, da sua mão de obra, do investimento de máquina, investimento de treinamento, tudo isso nós sabemos monitorando o indicador. E por que eu monitoro? Porque eu preciso saber então como o meu processo está se comportando. E monitorando eu vou saber se eu preciso então manter a meta. Se eu monitoro de uma forma frequente, seja ele mensal, semanal, bimestral, enfim, aí você vai entender qual é a melhor forma e qual é o melhor período para estar olhando para os seus indicadores, mas então eu vou entender se aquela minha meta está adequada. Eu não estou, por acaso, atendendo a meta com muita facilidade, todo mês estou superando a meta, então opa, né, é a hora talvez de eu apertar um pouquinho mais a minha meta. E aí também é a hora de reavaliar, né, ou descobrir causas, ou seja, eu não estou atendendo a meta. Por quê? Né, o que está acontecendo? É aquela hora para olhar então para aqueles indicadores de base que nós falamos, que são os indicadores de esforço. Talvez estou tendo muita perda de matéria-prima, talvez estou tendo muito atraso de mão de obra, talvez a minha hora máquina não está adequada e eu não estou conseguindo atender, atingir a minha meta. Então, talvez seja a hora de eu fazer uma investigação de causa para então melhorar, para então entender, para então conseguir atingir os resultados. Então, o monitoramento de indicador também ajuda a entender isso. E também, uma outra decisão que podemos tomar no monitoramento é sobre mudar a meta ou trazer ali uma meta mais desafiadora, que é aquilo que nós falávamos. Talvez se eu estou atendendo a meta com muita facilidade, a hora de apertar um pouquinho mais ela, trazer uma meta mais desafiadora para que eu possa ter também um melhor resultado, um maior ganho no meu processo. Então, o monitoramento faz sentido para que possamos enxergar de uma forma geral como que está o meu processo. Como que está a minha meta? Ela está me levando a melhorar ou já está me deixando ali de uma forma estável, de uma forma tranquila demais? Então, opa, se está tranquila demais, é hora de apertar ou mudar a meta ou, de fato, mudar até mesmo o indicador que eu estou implementando no meu processo. Então, tudo isso eu só vou entender se eu fizer o monitoramento, o acompanhamento do meu processo. Uma outra forma muito importante, uma outra forma muito boa de trabalhar os indicadores
é colocando eles nos painéis de gestão à vista que nós falamos. O que é isso? São aqueles painéis distribuídos na produção que ficam lá os meus indicadores. Por quê? É importante deixá-lo disponível para cada área. Quem trabalha na área precisa conhecer os seus indicadores, precisam conhecer os seus resultados, precisam saber que aquilo que está sendo medido traz para ela uma informação, traz para ela a informação de como está rendendo o trabalho dela, quais são os alcances que o processo dela está trazendo, quais são os ganhos que o processo dela está trazendo para a indústria, para a empresa, para o setor, enfim. Então é muito importante que os indicadores sejam divulgados e eles sejam entendidos pela empresa, não apenas colocado no painel para ficar bonito, para ficar lá algo que vai dizer, olha, minha empresa tem controle, o meu setor tem controles, mas as pessoas que trabalham não entendem aquilo que está sendo colocado lá. Então é importante trazer essa informação e fazer com que ela seja muito conhecida. E quando trazemos isso, estamos falando então da gestão à vista, aquilo que as pessoas conhecem e trabalham com ela. Então, de forma geral, os indicadores são esses e são para esta finalidade que nós trabalhamos com eles no nosso processo, para então medir, para então melhorar, para então trazer melhores resultados, para então trazer para mim informações que muitas vezes eu não enxergo estando ali em períodos pequenos no meu processo, e quando eu olho para um indicador adequado, um indicador correto, um indicador que me traz uma informação adequada, eu então consigo melhorar o meu processo, melhorar o meu dia a dia. Então, se você entendeu um pouco do conteúdo de hoje, convido você a deixar aí o seu like, o seu joinha, para a gente entender também como está chegando o conteúdo para você. E também convido você a deixar sugestões aqui nos comentários, porque nos próximos vídeos aqui no nosso canal nós vamos começar a falar um pouco de cada indicador. Então vou trazer para vocês explicações de indicador de processos, indicador de manutenção, indicador para RH, indicador para o negócio, enfim, diversos indicadores que podemos estar aplicando no nosso processo, e aí isso vai trazer também muita clareza para você aí. Então deixa aí a sua sugestão, você que tem dúvida em algum indicador, que está precisando implantar um tipo de indicador no seu processo, deixa aqui o comentário, porque vai ser uma alegria poder trazer para você essas informações. E também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para sempre estar recebendo aí os conteúdos assim que forem lançados aqui no nosso canal. E também quero que você faça parte aqui do nosso canal, nos ajudando com conteúdos, com sugestões que são sempre muito importantes para cada um de nós. E se para você fez mais sentido ainda esse conteúdo, dá aí um valeu demais, e seremos muito gratos aí por estar com você no nosso canal no dia a dia. Então, foi uma alegria trazer para você esse conteúdo, espero que tenha te ajudado e quero te ver aí nas próximas aulas no nosso canal. Até breve e obrigado por estar conosco.